Fala galera, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde não, gente, perdão, bom dia, né? Boa tarde. Eu tô gravando o vídeo em domingo à tarde, tô dando boa tarde para vocês. Mas enfim, vocês entenderam aí. Galera, como eu falei na aula passada, nós vamos começar esse vídeo trabalhando também um outro tema que nós vimos no nono ano, que foi a Revolução Russa, tá? Bom, a Rússia é um país gigantesco, né? Até hoje, o maior país do mundo, com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, 12 fusos horários. É um país que tem uma história muito bacana, muito curiosa. Eu pessoalmente gosto muito, né, de estudar a história russa, a cultura russa, a literatura. Né? Tem poetas e escritores maravilhosos como Tolstói, Dostoiévski, né, entre outros aí. Mas o que nós vamos focar aqui é a situação da Rússia pré-revolucionária. Qual que era o cenário político, econômico, social daquele país antes da revolução, na verdade das revoluções, né, de 1917, tá? Bom, a Rússia era um império governado há séculos por uma monarquia, né, os Romanov, um país absolutista, ultra mega tradicional, né? Um dos poucos países, uma das poucas monarquias absolutistas que existiam na Europa em pleno século XX. Né? É um país agrícola, agrário, boa parte da população vivia no campo, as terras pertenciam à aristocracia que exploravam, né, a mão de obra de milhares de camponeses russos. Algumas cidades na Rússia já começavam a passar por um processo de modernização, de industrialização. É o caso de São Petersburgo, Moscou, né? Principalmente nessas duas cidades nós já tínhamos ali um certo operariado urbano, né? Mas o cenário econômico da Rússia era esse: um país agrícola, governado por um regime despótico, né? Um país pobre, onde as pessoas, a população viviam em péssimas condições no campo. Então, é o famoso gigante com os pés de barro, né? Ou seja, um país que tinha múltiplas potencialidades, mas que não aproveitava de certa forma, de forma adequada, né, essas potencialidades. Tá certo, galera? Tudo bem? No início do século XX, a Rússia passa a enfrentar uma grave crise interna. Essa crise ela vai ser provocada, né, por uma junção de fatores, de questões, né? Como, por exemplo, a gente vai citar aqui a Guerra Russo-Japonesa, né? Entre 1905 e 1907, os russos e os japoneses travaram, né, uma violenta guerra pelo controle da Península da Coreia e a Rússia perdeu, né? Perdeu para um país é, infinitamente menor, né? Um país asiático que era visto pelos europeus como inferior, e os russos foram derrotados. Foi uma derrota vexatória, humilhante, que escancarou, né, a ineficiência do czarismo russo. Além disso, nas décadas ali de 1910, a Rússia enfrentou invernos e problemas climáticos rigorosos que acabaram afetando a produção agrícola. Resultado: a pobreza e a miséria se esparramou, né, se difundiu pelo país. Tá? Um evento que marca a situação da Rússia pré-revolucionária é o evento conhecido como Domingo Sangrento, em 1910, uma manifestação pacífica, né, de mulheres, idosos e crianças na cidade de São Petersburgo é violentamente reprimida pelas forças do czar. Estimativas apontam que quase 1.000 pessoas morreram, né, foram mortas nesse incidente. Tá? As pessoas estavam protestando justamente contra a fome, contra a pobreza, né? Pedindo para o governo uma solução dos problemas. Até então, o antiquizarismo não havia ganhado tanta força dentro da Rússia, mas a partir do Domingo Sangrento, aí sim, nós vamos ter foi o estupim ali, né? O rastilho de pólvora que deu início a uma série de convulsões sociais dentro do país, né? Pipocou em várias cidades e várias partes da Rússia greves, revoltas, manifestações
contra o governo russo a favor de reformas e de mudanças. Sem ter para onde fugir, o czar Nicolau II convocou a Duma, que é o parlamento russo, para aprovar reformas na Constituição e mudar o sistema político. Nesse processo, nós vamos ter dois grupos atuando ali dentro da Rússia, tá? Os mencheviques, né, que em russo significa minoria, grupo formado por políticos ligados à burguesia russa, e os bolcheviques, liderados por Lenin, Trotsky e Stalin, né, representante dos sovietes. Sovietes eram os conselhos de trabalhadores, né, associados, obviamente, aos camponeses operários, às camadas mais populares. Durante a convocação da Duma e o processo de reforma constitucional, estoura a Primeira Guerra Mundial. E aí a Rússia, para honrar, né, os seus compromissos internacionais, entra na guerra, não tendo condições para enfrentar os alemães. O exército russo estava defasado, mal equipado, mal alimentado. A Rússia começa a acumular várias derrotas. Consequentemente, a insatisfação popular aumenta consideravelmente, até que em 1917 os líderes mencheviques tomam o poder, uma revolução em fevereiro de 1917, encerrando, né, colocando um fim no czarismo e fundando a chamada República da Duma, uma república constitucional que atendia aos interesses burgueses, né, o fim do absolutismo, o estabelecimento da democracia liberal, enfim. Só que o novo governo menchevique não cumpriu com a principal demanda, a principal insatisfação do povo russo, que era a retirada do seu país da guerra. Os russos não queriam mais a guerra contra os alemães, né? Mas os mencheviques mantêm a Rússia na guerra justamente para poder cumprir com os acordos internacionais. A situação piora e aí as lideranças bolcheviques começam a questionar a legalidade, né, desse novo regime que não representa a vontade do povo. O Lenin, inclusive, em abril de 1917, escreve as famosas teses de abril, paz, pão e terra, né, exigindo o fim da guerra, a reforma agrária e a solução para o problema da fome e da miséria no seu país. Além disso, também exige que todo o poder político seja entregue aos sovietes, aos conselhos formados por trabalhadores e operários russos, tá? Em outubro de 1917, nós vamos ter aí a Revolução Bolchevique. Os bolcheviques tomam o poder e aí nós temos a consolidação, né, da primeira nação socialista da história. A partir de 1917, o governo russo adota o socialismo, né, sob o controle de Lenin. Agora, o grupo político derrotado pela Revolução de Outubro não aceitou a derrota. Entre 1918 e 1921, a Rússia vai enfrentar uma violenta guerra civil, né? Até que finalmente o Lenin consegue consolidar a Revolução Socialista, a vitória bolchevique, somente em 1921. Em 1921, a situação da Rússia era pior do que em 1917. Né? Você pega aí 3 anos de guerra, né, de Primeira Guerra Mundial, mais 3 anos de guerra civil, o país estava destroçado, e aí Lenin teve que aplicar a chamada NEP, a nova política econômica. O objetivo da NEP era justamente aplicar, né, alguns princípios capitalistas para que a economia se reestruturasse, se reorganizasse, e foi também nesse mesmo período que ele fundou a União Soviética. Logo em 1923, Lenin morre, né, ele contraiu tuberculose durante a Guerra Civil, e depois da sua morte, o poder dentro da União Soviética passou a ser disputado entre Stalin e Trotsky, mas isso aí é um assunto que nós vamos ver em um outro momento. Tá certo, galera? Outro tema que nós vamos trabalhar nesse vídeo aqui é a crise de 1929, né? A maior crise do capitalismo da história. Na década de 20, os Estados Unidos vivenciaram uma era de prosperidade e crescimento econômico inimaginável, né? Em toda a história americana, nunca tinha se visto um desenvolvimento tão grande.
Esse desenvolvimento foi muito provocado pelo envolvimento dos Estados Unidos na Primeira Guerra. Durante os 3 primeiros anos da guerra, como os Estados Unidos não estavam envolvidos diretamente no conflito, basicamente o governo americano abasteceu a Europa com financiamentos, equipamentos e produtos manufaturados, o que fez com que a indústria americana crescesse consideravelmente. Quando a guerra acabou, as nações europeias estavam destroçadas, então os Estados Unidos se mantiveram como o principal fornecedor de produtos manufaturados e industrializados para aquela região. Isso fez com que na década de 20 o crescimento econômico fosse muito alto. O problema é que junto com esse crescimento econômico aconteceu o processo de especulação financeira, o endividamento da população, né? Uma política econômica do governo americano que não previa o controle, né, a interferência do Estado na economia. Isso tudo fez com que, no final dos anos 20, todo um cenário desfavorável, né, para a economia e favorável para uma crise se estabelecesse nos Estados Unidos. Principalmente no que diz respeito, pessoal, à questão da superprodução e do subconsumo. Na segunda metade da década de 20, as indústrias europeias elas recuperaram parcialmente o seu potencial produtivo, ou seja, voltaram a produzir em um nível, né, num patamar semelhante ao do período antes da Primeira Guerra. Só que as empresas, as indústrias americanas, né, embebidas, embriagadas em tanto crescimento e desenvolvimento, não perceberam isso e continuaram a produzir aceleradamente. No final da década de 20, o que vai acontecer? Você tem uma superprodução e um subconsumo. Então, aquilo que foi produzido para a Europa, o mercado europeu se recupera, as indústrias europeias passam a ocupar o mercado interno, as fábricas estadunidenses tentam enviar esses produtos para serem absorvidos pela população americana, que está endividada, né, no frenesi de consumismo desse período, e aí nós temos a crise. Se você fabrica um produto e não consegue vender, o preço vai cair, e aí começa um efeito em cascata, desvalorização das ações, fechamento das fábricas, desemprego em massa, a famosa crise de 1929, iniciada com a quebra da Bolsa de Nova York no dia 24 de outubro desse mesmo ano. E aí começa uma fase triste da história americana, que é a fase da Grande Depressão. Né? Os anos 30, a primeira metade dos anos 30 é marcada por um empobrecimento, desemprego, né? Uma quebra na autoestima, né, do norte-americano, que vai ver o seu país de quatro, né, totalmente dominado por uma crise econômica que parecia não ter solução. Na verdade, não tinha solução porque o governo americano da época, o presidente Hoover, né, era um liberal que defendia a ideia de não intervenção do Estado na economia. Para ele, né, a crise se resolveria naturalmente. Nas eleições de 1932, o candidato da oposição, né, o Franklin Delano Roosevelt, lançou um projeto conhecido como New Deal, influenciado pelas ideias do economista John Maynard Keynes, aonde dizia-se que em momentos de crise era necessário sim a intervenção do Estado na economia para que a economia pudesse se recuperar. O Roosevelt foi eleito e ele coloca em prática o New Deal, que através de investimentos em grandes obras de infraestrutura que geravam milhares de empregos, renegociação das dívidas, criação de linhas de crédito e a criação do welfare state, né, o estado de bem-estar social, aposentadoria, seguro-desemprego, ele consegue reativar a roda da economia, fazendo com que os Estados Unidos se recuperassem desse grande baque, né, desse grande incidente aí. Só que a recuperação definitiva mesmo, né, da economia americana ocorre somente quando os Estados Unidos se envolvem na Segunda Guerra Mundial. E sim, né, com todo o esforço da indústria americana para fornecer, né, equipamentos militares para as suas próprias forças e para os exércitos aliados, aí sim a indústria americana volta a crescer em um ritmo acelerado tão quanto antes da crise. Tá certo, turma? Beleza? E aí a gente encerra nosso momento, nossa aula de hoje com esses 3 vídeos sobre esses temas que a gente estudou no 9º ano.
fazendo esse review aí, essa revisão nessas primeiras semanas. Abraço a todos, até mais.